Olá, que meus queridos irmãos Cosmos, que tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e que a paz de Jesus, o Divino Espírito Santo de Deus, esteja em cada lar, em cada coração, como eu sempre desejo, e oro e peço por todos que estão sempre aqui comentando no canal, todos que estão aqui sempre, né, deixando os seus likes, anunciando para parentes, amigos, vizinhos do nosso canal, dando o link, né? Eu peço sempre para darem o link do nosso canal para todos, né? É uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. E eu espero que vocês estejam estudando, porque nós vimos, né, aqui nos comentários do vídeo anterior, né, como as pessoas veem meu canal, mas não procuram estudar os vídeos anteriores, os vídeos mais antigos, porque os vídeos mais antigos, eles têm muita sabedoria, muita informação da espiritualidade ali, muita informação. E não é deixando de lado que nós vamos aprender, precisamos estar sempre atentos, né? Estar sempre ali atentos, principalmente as pessoas que são os meus clientes, pacientes, né? Que estão sempre ali precisando, e eu também precisando sempre de orientação para passar para eles, né? Como eu posso passar para todos vocês aqui. Então eu espero que vocês estejam sempre alertas, atentos, com reflexões, com boas perguntas, para que as nossas respostas, as respostas que venham dos mentores, sirvam para todos, né? Hoje não é um vídeo de respostas, né? Porque eu vou aguardar mais perguntas com sabedoria para passar para vocês as respostas, né? Que muitas coisas, às vezes, eu tenho que perguntar, eu tenho que esperar orientações, né, da espiritualidade amiga para poder passar, né? Não é assim. Nós precisamos. E a gente vai sempre orando também, né, pelas pessoas que estão precisando muito nesse momento. Quando a gente não tem como fazer algo pela pessoa ou pelas pessoas, a gente faz as orações para que os mentores se encarreguem da melhor forma possível de ajudá-los, né? Porque todos esses eventos trágicos que estão acontecendo aí, desde o Nordeste, a Bahia, né, sul da Bahia, Minas e Rio de Janeiro agora, elas continuarão acontecendo, né? As fendas vão se abrir em locais que a gente nem imagina que possam se abrir alguma fenda. Olha só, os que os mentores falaram já não é de hoje, que eu vim falando aqui no nosso canal, né? Sobre essas questões das fendas que estão para se abrir. Vocês vejam que já estão se abrindo e está tendo terremoto em lugares que nunca teve, né? É só ver os noticiários aí, as coisas que estão acontecendo na meteorologia mundial. Então, essas coisas realmente irão acontecer. Não sabemos ainda quando, né? Não sabemos ainda quando. Acho que muita coisa está mudando, né, pessoal? Então, vamos fazer a nossa parte, fazendo as orações para as pessoas que precisam e também ajudando quem pode ajudar materialmente, né? Vendo quem é realmente, que tem a capacidade, a responsabilidade de entregar as doações, né? Porque nesse momento aparecem muitos espertalhões, então a gente fica sempre com receio, né? De doar e não fazer chegar às pessoas que precisam, né? Pedindo sempre a Deus a proteção e o amparo para essas famílias, né, que perderam seus entes queridos. A gente sempre tem que orar por todos, né? Desde lá do Nordeste ao sul da Bahia, a Bahia toda, né, que ficou encharcada, o Nordeste já está caindo água. Essa zona de convergência do Atlântico Sul, que é essa zona de meteorologia que está fazendo esse corredor de umidade e muita água, né? Ela está muito vindo do norte, né? Entrando pelo Nordeste, fazendo uma curva e saindo no Sudeste. Por isso essas águas todas. Então nós temos que pedir proteção a Deus. Não tem jeito, pedir proteção e amparo à espiritualidade amiga, para que a gente não seja atingido, né, pessoal? Porque a gente nunca sabe quando a gente vai ser atingido, né? Eu estava falando com a minha filha, a gente nunca sabe, porque a gente está num lugar que normalmente não dá esse problema, mas a gente não sabe o que pode acontecer, não é, né? Não está no nosso programa isso, não está no programa de ninguém, não é mesmo? Olha, pessoal, o vídeo de hoje nós vamos falar mais um estudo
Então é isso que eu estou aqui batendo aqui sempre na mesma tecla para vocês. Vão procurar os vídeos antigos que tem muito estudo. Às vezes não dá para colocar o tema, né, em todo aquele título do vídeo. E ficam coisas ali pendentes, né, temas muito bons que a gente sempre discutiu, falou e tal, mas que só porque não tem o nome no título, as pessoas não vê. E quando tem muito estudo forte, as pessoas não vê também, como eu já sempre falei e continuo falando, as pessoas gostam muito de uma fofoquinha, né? As pessoas não gostam de estudar. Estamos vivendo um momento muito terrível do nosso planeta. Então precisamos fazer por onde estarmos alinhados na vibração do planeta. E é estudando, pesquisando, conhecendo, analisando, tendo a nossa opinião que nós vamos conseguir, né? Mais estudo, mais conhecimento. O conhecimento vai entrar para a nossa pineal, né? Como o rapaz diz no outro vídeo. A senhora conhece de pineal? Ah, meu Deus do céu, né? Realmente aí eu tive que falar para ele e para todos que não sabiam, né? Porque não conhece meus vídeos antigos, né? Não conhece o nosso trabalho. Porque se conhecesse o nosso trabalho, não faria aquela pergunta. Mas tudo bem, né? Sempre tem uma pessoa que não conhece e ele foi orientado, como todos que não conhecem, a ver os vídeos antigos, né? Bom, isso aqui é mais um estudo, pessoal. São os 5 pilares da doutrina espírita. Da doutrina dos espíritos. Vocês sabem muito bem, os pilares é aquilo que sustenta, né? É a base de tudo. Por exemplo, um projeto de uma mansão, um projeto de um edifício. Ele tem que ter os pilares, né? Sem pilares não vai se fazer, né, nada voando, né, no alto, pelo alto, não. Aqui na Terra, como é um planeta físico, nós temos que ter os pilares muito bem feitos, de preferência na rocha, né, e não nessas terras fofas, tem que ser na rocha. Então, os 5 pilares é a mesma coisa, os 5 pilares da doutrina dos espíritos, né? São 5 pilares importantíssimos e que sem eles não haveria a doutrina para que a gente pudesse estudar, pesquisar e evoluir, né, progressivamente, espiritualmente, do nosso espírito. Então, os 5 pilares, pessoal, são os seguintes: existência de Deus é o primeiro, imortalidade da alma é o segundo, pluralidade das existências, ou seja, vive-se muitas vezes aqui na Terra ou em outros orbes, vive-se muitas vezes como espírito, pluralidade dos mundos habitados, o que significa que todos os mundos têm habitantes da forma que convém àquele mundo. E a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, os espíritos se comunicam, né? Estão o tempo todo em comunicação. Só que muitos não veem, muitos não sentem, muitos não ouvem, né? Então, os certos tipos de mediunidade é que vão fazer isso. Nós vamos ver aqui os 5 pilares quais são, né? O primeiro é a existência de Deus. Então, isso aqui é a fonte, pessoal, eu vou logo citando aqui para vocês a fonte. A fonte é Iniciação ao Conhecimento da Doutrina Espírita, que é um livreto elaborado pelo Centro Espíritas Caminho de Damasco. Centro Espírita Caminho de Damasco, baseado na Revista Espírita de dezembro de 1868, e também a bibliografia desse tema é do Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec. Tá ok, pessoal? Então, a Iniciação ao Conhecimento da Doutrina Espírita, que é um livreto, né, que foi elaborado pelo Centro Espírita Caminho de Damasco, baseado na Revista Espírita de Allan Kardec de dezembro de 1868. Então, a primeira é a existência de Deus, né? A primeira é a existência de Deus. Deus existe, é a origem e o fim de tudo. É o Criador, causa primária, né, de todas as coisas. Deus é a suprema perfeição, né, com todos os atributos que a nossa imaginação lhe possa atribuir e muito mais. Porque nós, como espíritos atrasados ainda e imperfeitos e atrasados, porque nós somos, diante do conhecimento, atrasados, né? Eu sempre falo isso, nós somos bem atrasados. Mas diante dos nossos olhos tem gente que não acredita em Deus, né? Porque a gente fala Deus, mas Deus está em tudo. Onde está Deus? Está aqui na minha frente, nesse celular, nessa câmera, né?
está aqui, nesta água, está neste copo. Deus está em tudo, não é mesmo? Neste papel que eu estou lendo para vocês. Então Deus está em tudo. Isso vai da consciência de cada um, ver até onde Deus pode estar dentro do nosso coração e da nossa mente. Como é Deus, não é? Deus são todas aquelas árvores ali, das montanhas que estão aqui na minha frente, né? Deus é tudo aquilo ali. Toda aquela montanha que já está começando a ser encoberta pelas nuvens, né? Mas as montanhas que estão mais atrás das outras estão todas ali, todas elas são Deus, né? Eu considero, falo com as árvores, falo com as plantas. Por quê? Porque para mim todas elas são Deus, e eu digo que todas elas são lindas, para que nenhuma delas tenha ciúme uma da outra, porque todas elas fazem o meu dia melhor, né? Então a gente tem que falar assim com Deus. Isso é Deus, né? O segundo é a imortalidade da alma, né? Antes de sermos seres humanos, filhos dos nossos pais biológicos, somos na verdade espíritos, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Como espíritos, já existíamos antes de renascermos e continuaremos a existir depois da morte física. Quando o espírito está na vida do corpo, dizemos que é uma alma ou espírito encarnado. Quando nasce para este mundo, dizemos que reencarnou. Quando morre, dizemos que desencarnou. Desencarnado, volta ao plano espiritual ou espiritualidade, de onde veio antes de nascer. Os espíritos são, portanto, pessoas desencarnadas que presentemente estão na espiritualidade. Então nós estamos aqui, somos almas encarnadas ou espíritos encarnados, e quem está no plano espiritual, né, presentemente, são pessoas desencarnadas, porque elas não têm corpo físico para este mundo, ok? O número 3 é a pluralidade das existências. Criado simples e ignorante, o espírito é quem decide e cria o seu próprio destino. Olha que frase interessantíssima para quem aprende e estuda sempre aqui com a gente, não é? Criado simples e ignorante, o espírito é quem decide e cria o seu próprio destino. Então não há, né, forma alguma de se ficar se rebelando contra Deus, que Deus não existe, que Deus é isso, aquilo, outro. Aí vê-se, a gente está vendo isso aí, e está se vendo esses desastres aí que estão acontecendo por motivos, né? Por motivos que as pessoas foram para lugares que são áreas de risco, porque não podem pagar casas em outros locais, e pelo poder público, que nada fez para impedir. Porque a verdade era isso, né? Fazer casa popular e tentar impedir essas pessoas de irem para esses locais. Isso é o certo. Sabedores que são áreas de risco, né, vivem praticamente com as colunas enfiadas ali ao vento. Então o que o poder público tinha que fazer era isso, fazer casa popular e impedir que essas pessoas ali fossem morar, porque sendo área de risco, aconteceria isso que está se vendo aí, né? Esses bairros afetados aí em Petrópolis, por exemplo, não são áreas perto do rio, essas que vieram descendo. Muitas ali vieram descendo porque o terreno, o chão estava encharcado, não é? Então áreas de risco, e a mesma coisa aconteceu também em São Paulo, né? Franco da Rocha, em outras cidades lá, né? Essa mesma coisa aconteceu porque desceu muita água e uma levou a outra no efeito dominó, né? Então, o espírito é quem decide e quem cria o seu próprio destino. Para isso, ele é dotado de livre-arbítrio, né? Ou seja, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Ou seja, a pessoa também sabe que ali é área de risco. Aí tem agora a desculpa, né? Eu acho que um tanto quanto um pouco esfarrapada de dizer que perdeu tudo, né? Porque estava morando ali e o político não fez nada. O político não fez nada mesmo. Porque teria que fazer casa popular e impedir. Em área assim, tem que se impedir.
né? Como aqui estão dizendo que está impedido aí, né, o meio ambiente, de fazer mais casas como já estavam construindo com outro morro lá, né? Aqui na frente ainda não tem assim isso, mas a parte de baixo, se houver um deslizamento, né, que tem até uma torre lá em cima, bem no alto mesmo, aquilo tudo vai deslizar, né? Não vai pegar aqui, graças a Deus, mas vai levar muita casa que ainda está ali. Vocês estão compreendendo? Então o povo não pode fazer isso. Os dois são os culpados, o povo que foi para lá, né, e o poder público que não fez as casas populares e não impediu que as pessoas fossem. Para mim são os dois pilares da ignorância humana, é isso que eu estou falando. Desse modo, o espírito tem possibilidade de se desenvolver, evolucionar, aperfeiçoar-se e tornar-se cada vez melhor, mais perfeito, como um aluno na escola, né? Que a gente sempre fala esse exemplo. Um aluno na escola vai para a escola para passar de ano. Quando não passa de ano, repete, não é isso? A mesma coisa. Então, nós estamos como espíritos encarnados, estamos aqui vivendo assim. Precisamos passar de ano, né? Precisamos, pelo menos, tentar passar de ano, né? Então, essa evolução, ela requer aprendizado, né? E o espírito só pode alcançá-lo encarnando no mundo e desencarnando, quantas vezes necessárias, para adquirir mais conhecimentos, mais múltiplas experiências de vida. Só encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, que vai conseguir isso. Porque as experiências são vastas, né? Precisamos ter evolução. Os anjos, eles já tiveram a evolução completa, eles sabem de cada coisa, né? Eles vêm através de nós. Então eles já chegaram num patamar elevadíssimo, né? Como os mestres ascensionados. De vez em quando me perguntam um dos mestres ascensionados. A reencarnação, portanto, permite ao espírito viver inúmeras existências no mundo, adquirindo novas experiências para se tornar melhor, não só intelectualmente, mas sobretudo moralmente, aproximando-se cada vez mais das leis, né, de Deus. Porque quem nasce, por exemplo, quem nasce feio, né, aí a presença de Deus. Que pai seria esse se colocasse um filho feio, pobre, analfabeto, sem dinheiro para nada, nem por um remédio no mundo, e colocasse um rico, um bonito, um cheio de dinheiro para comprar tudo o que quisesse? Que pai seria esse? Então somos nós mesmos, não é Deus que nos castiga, somos nós mesmos, né, que nos castigamos, né, pela nossa invigilância, né? A gente é invigilante, a gente agora tem que pagar e passar por tudo isso aí que está se vendo passar. Mas assim como o aluno pode repetir o ano escolar uma, duas ou mais vezes, o espírito que não aproveita bem sua existência na Terra, né, pode permanecer estacionário pelo tempo necessário, conhecendo maiores sofrimentos e atrasando assim sua evolução, até que o desperte para a necessidade de caminhar em direção ao progresso. Então são quantas forem necessárias, né, as vivências nossas aqui na Terra. Não podemos precisar quantas encarnações já tivemos, né? E quantas ainda teremos pela frente. A gente não pode precisar isso, porque tudo vai depender de uma evolução espiritual nossa, imortal, como aqui está dizendo, né? Sabemos, no entanto, que como espíritos em evolução constante, reencarnaremos quantas vezes forem necessárias, até alcançarmos o desenvolvimento moral exigido para nos tornarmos espíritos puros. Então a exigência precisamos ter um desenvolvimento moral, tá? É um desenvolvimento moral, sem julgamentos, não é? Sem achar que nós somos mais que os outros, não é? Sem acharmos que somos mais bonitos que os outros, né? Tentando ajudar o próximo, não furtando, não roubando. Vocês lembram dos 10 mandamentos? E também os pecados capitais da Igreja Católica? É mais ou menos isso, não é? Só que Jesus pegou todos os 10 mandamentos e incluiu só em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus colocou esse amar ao próximo como a si mesmo, esses outros todos os 10 mandamentos, né, da tábua divina. Então, não roubar, não furtar, não desejar a mulher do próximo,
né? Não desejar o mal aos outros, não fazer aos outros o que não querem que faça a si. Tudo isso estão englobados nesses 2 decretos, que eu disse que são decretos que Jesus botou ali, ó, faz isso. Senão você não vai ter moral para seguir em frente. Você vai continuar perambulando aqui pela terra, que é lugar de gente que não passa de ano. Que é aqui a terra, né? É lugar de gente que não passa de ano. Não passou de ano, tá aqui na terra. Por isso nós estamos aqui, né? Tentando melhorar. Eu sou uma que tento melhorar a cada dia. Essa semana eu cuidei de um cachorro de rua, que ele vive aqui, que ele é implicante com as motos que passam. E eu botei o nome dele de Impli-Pli. Ele é implicante, ele era da rua, é um cachorro da rua. Ele vive com as pessoas dando água, dando alguma ração. Ele vive assim, ele é exatamente um cachorro da rua mesmo. E ele fica pedindo muito, sabe? As pessoas que ficam sentadas lá na padaria, as pessoas sentam naquela mesa alta assim, e ficam lanchando ali, tomando café e tal. E ele fica embaixo, né, pedindo comida. E me parece, a gente não tem certeza, mas me parece que chutaram ele, né? E quando foi um dia seguinte, eu o vi passando tristinho, com o rabo entre as pernas, e se jogando nos cantos e todo assim, se sacudindo. Aí eu, não, esse cachorro tá doente, ele não é assim, que ele é esperto, né? Ele sai correndo atrás das motos. Eu cuidei desse cachorro até ele ficar bom. Eu desci nesse dia, disfarcei, fui lá na padaria, voltei e olhei ele. Ele estava com a cabeça sangrando do lado direito da cabeça dele e a patinha com um pouco de sangue, mas sangue na pata, eu creio que foi porque ele deve ter se esfregado, né, com a patinha na cabeça, na carinha dele. Mas ele estava com sangue, ou seja, chutaram o bicho, vocês estão compreendendo? Chutaram. Ou alguma moto pegou de propósito, mas eu creio que devam ter chutado, né, que ele fica ali pedindo em volta. Eu fui lá, subi correndo, trouxe o pão, subi correndo, peguei remédio antibiótico, anti-inflamatório e remédio de dor, que eu tenho para os meus. Aí, remédio anti-inflamatório e antibiótico de veterinário, né? E o de dor eu dei de pirona, 20 gotas que o veterinário manda dar. Aí peguei, desci os remédios, fui lá, já encontrei ele na calçada de cá, ele já não estava lá na padaria, já estava na calçada mais para cá. Aí teve um senhor que falou, quer que eu vou dar remédio a ele estava deitado nesse momento. Aí o senhor falou assim, quer que eu segure ele? Será que ele vai morder? Você pode segurar, ele não vai morder não, ele é manso, ele não morde. Aí o homem segurou o corpo dele, eu abri a boca dele, mas o dente dele estava trincado, assim, fechado. Mas eu abri, enfiei a seringa do lado e dei todos os remédios. No dia seguinte, que é uma vez por dia, né? Eu dei de novo, ele já estava bem melhor, né? No segundo dia ele já estava bem melhor. Aí deu um pé d'água, choveu muito. Eu acho que eles devem ter se lavado, porque no dia seguinte ele já não tinha mais sangue, né? Porque eu nem levei nem nada. Eu queria dar um remédio a ele. Não queria nem limpar ele, eu quis dar um remédio. Ele estava muito ruimzinho. Ele já está, hoje eu fiquei muito feliz que hoje ele já está correndo ali, olhando, andando para lá e para cá. Vocês estão compreendendo? Então a gente vai fazendo o nosso melhor. A gente vai fazendo. Então a gente não pode ficar estacionário, pessoal. A gente pode até ficar, né? Quando a gente não faz o suficiente para subir, para passar de degrau, né? A gente pode até ficar estacionário, mas não é bom assim, né? Para nossa evolução, porque a gente precisa despertar cada dia mais. Nós todos estamos aqui, nesses vídeos aqui do canal, procurando ver com vocês, para que vocês não fiquem estacionários, né? Não fiquem. Tá? Então o nosso desenvolvimento moral é acima de tudo o que Deus quer. O esquecimento do passado, né? Não nos lembramos de vidas passadas, e aí também é a sabedoria de Deus. Se lembrássemos do mal que praticamos, ou dos sofrimentos pelos quais passamos, dos inimigos que nos prejudicaram, ou daqueles a quem nós nos prejudicamos, teríamos infinitas dificuldades para viver em plenitude nesta vida atual. Logicamente teríamos, porque a gente não ia querer ver um irmão que foi alguém que nos matou, ou uma mãe que foi alguém que a gente matou, ou que matou a gente. A gente não ia querer, nós não íamos evoluir tendo esse conhecimento, não adianta. Mas sabe por que isso acontece? Porque somos espíritos atrasados ainda, em evolução. Então a gente não tem ainda a capacidade de passar a mão, né, nisso tudo e largar de mão e não aceitar, e botar aquilo tudo dentro do coração, apagar aquilo do coração, melhor dizendo. Vocês estão compreendendo? Então estamos em um mundo primitivo, né, pessoal? Estamos num mundo primitivo, por isso a gente não aceita. Muitas pessoas não aceitam a reencarnação
como forma, e a gente vê no dia a dia, e ainda tem gente que não acredita, né? Os sofrimentos mais de um, menos de outros, e a gente ainda não acredita, né? É porque aí está a misericórdia de Deus, né? Que nos permite esses encontros, né? Que são encontros familiares, para experimentarmos e vivenciarmos essas oportunidades. Precisamos muito, né, de progresso espiritual, mas ainda não temos essa sabedoria para nos ajudar. Ainda não temos, né? Mas teremos um dia. Teremos sim essa sabedoria de entender isso tudo que nós estamos falando aqui, né? Filhos, irmãos, pais, amigos, nos oferecendo a oportunidade de resgate, né? E vamos para frente, porque a Terra está vindo aí com toda a força total, a Terra está toda se mexendo e a gente aqui perdendo tempo, né? A grande maioria perdendo tempo. Esse é o resgate, a gente precisa se reconciliar. Essa é a palavra, precisamos de nos reconciliar. Nós precisamos do amparo mútuo. Quem vive sem a ajuda de alguém? Ninguém vive sem a ajuda de outro, não vive. Não precisa ser parente, familiar biológico, não. Pode ser uma pessoa do lado, pode ser uma pessoa na frente, pode ser outra pessoa que a gente nem conheça pessoalmente. Mas essa pessoa ajuda e ajuda muito, como todos vocês que estão aí colocando, né, essas ajudas aí em qualquer, na conta, em qualquer donativo, né, para a gente poder também ajudar. Vocês também ajudam, não é isso? Vocês não vê por esse lado que não está ajudando, pensa que está ajudando a mim, estão ajudando a todos, nós todos estamos ajudando a todos, não é mesmo? Então, essa é mais uma das razões da reencarnação, esse amparo, esse auxílio mútuo, essa reconciliação com os inimigos do passado. Por mais que eu não vá com a cara dele, mas ele não sabe de nada, ou eu também não sei, mas eu não vou com a cara dele, mas eu tenho que me reconciliar, fazer o possível para ajudá-lo, aquela pessoa, se aquela pessoa precisar, né? Certamente hoje estamos corrigindo erros praticados contra alguém, sofrendo as consequências de crimes perpetrados, ou mesmo sendo amparados, auxiliados por aqueles que no passado nos prejudicaram. De repente, pessoas que estão agora nos ajudando são pessoas que nos prejudicaram no passado, em reencarnações passadas, né? Daí a importância da família, dos amigos, onde se costumam reatar os laços cortados em existências anteriores, né? Pela morte do corpo físico, às vezes, aquilo ali se acabou e cada espírito foi para um canto, e em outra encarnação cada espírito nasceu num local, numa outra família, porque não podemos estar sempre com a mesma família. Já expliquei isso em outros vídeos, né? Não podemos estar sempre, porque teríamos sempre certos conflitos e não apagaria, né, de pronto certas divergências do passado. Então, esses problemas, certas divergências do passado, elas podem ser explicadas e apagadas com assim, aquela reencarnação sim e outra não, porque aquela outra pessoa também vai reencarnar com outras pessoas, são os nossos amores do passado ou os nossos desafetos de um passado, talvez bem distante, e vão reencarnar em outras pessoas e essas pessoas podem estar por aí, mas no momento nosso coração, ele está um pouco apagado, a memória celular, para essas pessoas, porque elas podem estar longe, e nós estamos tendo outras para quem a gente possa conviver e nos auxiliar, e a gente auxilia agora. Vocês estão compreendendo? Pois podem já ter evoluído mais do que nós também. Então, esse grifo aqui é meu, tá, pessoal? Podem ter evoluído mais do que nós também. Esses que são nossos amparadores agora, e no pretérito foram as pessoas que nos prejudicaram, ou nós prejudicamos eles. Mas eles podem estar agora como nossos amparadores, porque eles já evoluíram, eles já estão num patamar que já compreenderam isso, e estão nos pegando pela mão como se fôssemos criancinhas que está começando a caminhar. As criancinhas, quando caminham, elas caem, mete o dedo na tomada, chora, volta, mas os amparadores estão ali, não é? Somos nós para as criancinhas, e os amparadores são outros espíritos mais evoluídos já, que estão para nós. Vocês estão compreendendo, né? A reencarnação dessa forma é uma oportunidade de reparação, como é também a oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros, né? Apressando a própria evolução espiritual, né? A reencarnação, portanto, como mecanismo perfeito da justiça divina,
Explica-nos por que existe tanta desigualdade nos destinos das criaturas da Terra, né? Então a reencarnação, ela explica essa desigualdade. Paramos para pensar, paramos para analisar, né? Cada um tem uma vida tão diferente da outra, não é? Um tem diferente assim da vida um do outro. Tem muita diferença, né, pessoal? Muita diferença. Isso aí a reencarnação explica. O número 4 é a pluralidade dos mundos habitados, né? A pluralidade, como tem, né? Nem todas as encarnações se verificam na Terra. Existem mundos superiores e mundos inferiores ao nosso. Quando evoluímos, poderíamos renascer num planeta de ordem elevada. O universo é infinito. E na casa do Pai há muitas moradas, já dizia Jesus. A Terra é um mundo de categoria moral inferior. Olha, a Terra, eu me envergonho às vezes de pensar que eu estou num mundo inferior ainda, de categoria moral inferior. Mas está dando para se ver que sim, né, pessoal? É feminicídio, né? Assassinam um trabalhador a troco de pegar um celular. Olha que categoria de mundo é este ainda. Por isso que essas almas não vão poder ficar mais aqui. Por isso, porque não vai poder mais haver, né, essa evolução da Terra junto com esses espíritos que não estão elevados aqui, essas almas encarnadas. Por isso não vai poder. Vocês estão compreendendo? Haja vista o panorama lamentável, né, pessoal, em que se encontra a humanidade. É um panorama lamentável, lamentável. Contudo, ela está sujeita a se transformar numa esfera de regeneração, quando os homens se decidirem a praticar o bem. Aí está a chave, praticar o bem, ou tentar, mesmo que você não possa, mas você tenta, faz uma oração para que aquela situação mude, já é a de se adiantar. E a fraternidade reinar entre eles. Tá bom? Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 55, quem quiser procurar aí na internet, pelo menos isso, a questão 55, tá? Que diz que certo há mundos que ele há dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Então tem muita gente que pensa que Deus fez todas essas estrelas, todos esses astros do universo, essas galáxias, pra gente ficar olhando para o céu e achar aquilo muito lindo. Nós somos seres muito imperfeitos ainda para ter essa pretensão, não é mesmo? E o número 5 é a comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos são seres humanos desencarnados. Eles são os que eram quando vivos, bons ou maus. Só porque morreu não mudou. Isso é que todos têm que entender. Porque um desencarnou não mudou, não ficou bonzinho. Vocês estão compreendendo? Sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Então não muda nada, né? Eu conheço pessoas que são muito preguiçosas, estão perdendo uma reencarnação completa. E não são pessoas burras, são pessoas que têm inteligência, mas são preguiçosos, não colocam a inteligência a serviço de outros, né? Não colocam as suas inteligências para fazer o bem, não colocam. Eles estão por toda parte, né? Não estão ociosos, pelo contrário, eles têm as suas ocupações, como nós, os encarnados, também temos as nossas. Não há lugar determinado para os espíritos. Geralmente, os mais imperfeitos estão juntos de nós, perambulando aqui pela Terra, porque a Terra acabou de se dizer. É lamentável o estado, né, moral da humanidade, é lamentável. Então, os espíritos mais imperfeitos estão andando por aqui, atraídos pela materialidade, a qual ainda estão ungidos, né? E pela similaridade dos sentimentos com os quais nos afinizamos. Por que eles estão aqui? E quem está bem intencionado, que ajuda no progresso de outros, ajuda no progresso de si próprio, ajuda a natureza e tudo mais, não pega essas cargas, não pegam esses obsessores. Por quê? Porque não é similar os sentimentos dessas pessoas com esses que estão querendo derrubá-los, não é? Então, eles são atraídos pela materialidade. A gente fala bar, boate, danceteria, balada, agrupamentos de homens e mulheres, nus ou seminus, né? Filmes pornográficos, tudo isso vocês acham que é o quê? É uma materialidade
que atrai espíritos que também gostam daquilo, né? Daquela materialidade, amam aquilo tudo que está acontecendo ali, né? E criam, né? Larvas astrais, as pessoas materiais que estão vivendo aquelas situações, criam normalmente larvas materiais, larvas astrais que são atraídas para esse fim aqui. Vocês estão compreendendo? Então a materialidade e a imperfeição de sentimentos é que faz com que a gente se afinize com esse tipo de espírito. Não os vemos, pois se encontram numa dimensão diferente da nossa. Mas eles podem ver-nos e até conhecer nossos pensamentos, porque não é bem conhecer o pensamento, é ser atraído pelo gosto, né? Pela materialidade, pelo afinizar das ondas magnéticas, né? Pelas correntes astrais que eu já expliquei em vídeo. As correntes astrais que passam, às vezes você está com um pensamento muito bom, aí passa uma corrente astral que é ruim, e você capta aquela corrente astral, né? Me acontece muito isso. Ou às vezes é a corrente ruim, boa, que passa, e você está com um sentimento ruim, e você tem assim, uma impressão boa de repente. Por quê? Porque passou uma corrente astral ali que você pode ter se afinizado, né? E aí, nesse caso, da corrente boa passando e você pegar aquilo, é muito bom, né? Os espíritos agem sobre nós, mas essa ação é quase que restrita ao pensamento, porque eles não conseguem agir diretamente sobre a matéria. Para isso, eles precisam de pessoas que lhe ofereçam recursos especiais. Essas pessoas são chamadas de médiuns, né? Com eles querem se comunicar, então tem os médiuns, né? Que podem fazer essa comunicação. Não os médiuns, né? Que não trabalham na certeza do que estão fazendo, né? Que tem até afinidade com os seres das trevas. Não digo esses médios, eu digo médios que trabalham com responsabilidade, né? É preciso ficar alerta contra as mistificações, é o que eu estou falando aqui, e contra os falsos médiuns que tentam iludir o público menos avisado em troca de vantagens materiais, né? Aí que eu abro um parênteses e digo, a internet está cheia. Por isso é importante que antes de ouvir uma comunicação, a pessoa se esclareça a respeito do que é isso, do que ele está se comunicando, que comunicação é aquela que passaram para você, ela é correta, ela não é correta. Então a fonte que eu queria falar para vocês é isso, né? Eu vou deixar escrito aí as fontes para vocês procurarem se vocês quiserem. Vamos estudar, né? Estamos sempre aqui no estudo nosso, temos que estudar, temos que trabalhar a nossa mente, temos que trabalhar o nosso espírito, para que não nos deixemos envolver com espíritos das trevas que possam vir e jogar pensamentos ruins no nosso corpo mental inferior, né? Porque o corpo mental inferior, ele é passível de erros, né? Porque nós estamos reencarnados aqui, podemos adquirir aí larvas astrais, né? Até miasmas em casos mais graves, né? Que podem levar até a morte, porque sugam o campo bioenergético. O campo bioenergético ficando sugado, o corpo físico cai de cama, né? Não sente vontade para nada, nem para comer, e a pessoa continua, né? Continua não seguindo as orientações que a gente está sempre explicando aqui, e os que são meus clientes, pacientes, também precisam seguir as orientações seriamente, seguir as orientações seriamente. Não é dizer que fez o que eu mandei e não fez, tem que fazer assim, para que conheça e que tenha um resultado concreto na vida de vocês. Porque não adianta eu fazer de um lado as emissões e orientar o que tem que fazer, como um médico orienta você a tomar um remédio, por exemplo, e você não tomar o remédio, então o que vai acontecer? Você não vai ficar bem. O médico mandou, mas você não fez. Então é isso que eu pretendo com vocês, que vocês fiquem atentos em tudo isso na vida de vocês. Vamos ajudando também os amigos, porque vocês chamando os amigos para verem os links do nosso canal, os nossos vídeos, com certeza eles vão mudar. Eu tenho certeza disso. Eu assino embaixo como os amigos de vocês vão mudar para melhor. Quem está nos vícios, quem está nas drogas, né? Vício de todas as sortes que eu digo, tá, pessoal? Eu digo de vício de bebida, vício de fumo, até do cigarro mais comum que vende ali na esquina. Eu digo disso, tá? Porque a gente não pode viver nos vícios mais nessa fase que nós estamos vivendo aí da transição planetária. Não podemos mais. Os vícios estão levando muita gente
ao fundo do poço. E agora não vai ter mais como sair. Agora é reta final. Pegou o trem bala e vamos embora, ok? Fiquem com Deus, pessoal. Namastê para todos. Paz, saúde, harmonia. O que quiserem, coloquem aí de pergunta na descrição, né, do nosso vídeo, tá? Tenham uma paz, uma saúde de Jesus, de Deus, do Divino Espírito Santo, dos mentores espirituais, em cada lar, em cada coração de vocês, para que vocês compreendam o que foi dito aqui, assimilem o que foi dito aqui e passem então a desenvolver a prática do que foi dito aqui, ok? Beijo, fiquem com Deus. Namastê para todos. Paz, saúde, prosperidade. Fiquem com Deus.